Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Então Só Ouvindo. Aqui é o Guilherme, como sempre. O vídeo de hoje, o tema será covers. Quero falar de 10 covers que eu considero inusitados. Eu acho que cover é uma das coisas mais legais, assim, do mundo da música, por vários motivos. Primeiro que ele é a forma de uma banda prestar homenagem a uma outra, assim, uma forma de respeito, de mostrar as suas influências. E você, como fã de música, eu pelo menos, eu me interesso muito por saber o que criou determinada banda, o que a influenciou. E ela mostrar isso justamente tocando outras bandas, eu acho uma coisa muito legal. É, e aí o cover acaba sendo também um jeito de conhecer novas bandas. E um jeito especial porque vem com um selo de aprovação, né. Então se uma banda que eu gosto muito faz cover de uma banda que eu não conheço, eu já vou automaticamente querer ouvir essa banda da versão original, tipo, porra, se os caras tem banda homenageando eles, alguma coisa de bom eles devem ter feito. Então é um jeito bacana de conhecer bandas novas. Em geral bandas antigas, né, bandas que vieram antes da gente. Então é uma forma de conhecer a história da música melhor, digamos assim. Outra coisa que eu gosto pra caramba relacionada a covers, é quando eu descubro que uma música que eu jurava que era de uma banda mesmo, era dela, na verdade é cover de uma outra banda. Assim, é sempre um momento meio que de explodir a cabeça quando se descobre isso. E um caso, por exemplo, que eu só fui descobrir recentemente, é que o mega hit Girls Just Wanna Have Fun, da Cyndi Lauper, é um cover, na verdade. Veja você sabia disso? A versão original é de um cara chamado Robert Hazard, que é um cara que nunca teve grande sucesso. A versão dele acho que é de 79, se eu não me engano, e aí a Cyndi Lauper fez no início da década de 80 a versão dela. E o elo entre os dois foi que o produtor da Cyndi Lauper conhecia o Robert Hazard, e aí foi esse produtor que levou pra Cyndi a música, e aí ela deu uma mexida na letra e virou esse mega hit depois. E cover em geral eu gosto mais daqueles que são mais desrespeitosos, digamos assim. Aqueles que não tentam só repetir a versão original. Porque eu penso o seguinte, se é pra ouvir uma coisa que parece original, eu prefiro ouvir logo a versão original, ora bolas. Então eu gosto daquelas versões que a banda pegam pra si a música e mudam bastante em relação ao que a banda anterior fez. Mas o vídeo de hoje, finalmente começando a lista, eu quero falar de 10 covers que eu considero inusitados. A maioria deles está dentro do universo do metal, assim, seja da versão original ou seja da banda que fez o cover. Eu ia falar vamos em ordem alfabética, mas não, esse vídeo de hoje está em ordem de nada. Então, o primeiro cover inusitado é essa versão de Africa, um mega hit do Toto, feita por esse artista aqui, o Andy McKee. Primeira vez que eu ouvi esse cover foi ao vivo, tocado pelo cara, pelo Andy McKee. Foi numa edição do Overload Music Festival, que infelizmente não existe mais. Quem sabe a Overload traga de volta esse festival, que era muito legal. Mas foi lá que eu ouvi pela primeira vez. E o que que ele tem de tão inusitado? Esse cara, o Andy McKee, ele só toca violão, mas ele toca muito violão, como é esperado, mas ele toca naquele estilo que ele usa o violão como percussão ao mesmo tempo, então ele fica batendo com o dedo nas cordas, no corpo do violão, enquanto está tocando dedilhados. É aquele som mega, assim, difícil. Eu vejo o vídeo e fico embasbacado com como é que tudo isso de som está saindo de violão. E aí o cara fez uma versão toda acústica, toda instrumental do África. E só com o violão ele consegue reproduzir praticamente tudo que está acontecendo na música, todas as melodias, assim, o vocal, o instrumental, tudo isso ele faz só com o violão. Eu acho muito bizarro. E a versão do show que eu vi ao vivo foi sensacional. Eu acho que todo mundo ficou meio, assim, embasbacado com o som que o cara tirava de um mero violão. E eu lembro da galera cantando o refrão junto, assim, com o violão, foi muito bacana. E a versão é sensacional. E é um cara mega talentoso, assim, então vale, se você não conhece essa versão, vale a pena ouvir. Segundo cover inusitado, é esse cover de War Pigs, feita pelo rapper T-Pain.
Aqui tá 2003, mas tá errado, essa versão é de 2023. A versão original, né, do Black Sabbath, essa banda meio desconhecida, né, lá de 1970. Esse rapper, o T-Pain, ele é bem conhecido por usar o autotune pra caramba, mas esse álbum de covers, ele propositalmente, ele resolveu mostrar a voz natural dele, e foi super elogiado na época esse álbum, o On Top of the Covers. Esse cover de War Pigs, ele foi super elogiado pelo próprio Ozzy e pelo Geezer Butler. Assim, eles falaram muito bem da versão do T-Pain. E assim, realmente é uma versão sensacional, ele pega um dos maiores épicos do heavy metal da história do gênero e transforma numa viagem de funk, R&B sensacional, assim. E ele solta a voz, o cara canta demais, assim, me fez pensar às vezes em Stevie Wonder enquanto eu ouço essa versão dele, mostrando que ele tem uma voz além do autotune. Esse mesmo CD dele, CD não, né, CD, aí eu tô entregando a minha idade. Esse álbum do T-Pain também tem um cover de Don't Stop Believing que eu acho bem bacana. Eu fiquei em dúvida, inclusive, sobre qual dos dois eu colocava aqui na lista. O Don't Stop Believing é uma versão um pouco mais fiel ao original, mas eu também acho ótima e é uma versão que ele usa mais o autotune, mas ele usa bem esse recurso, assim, acaba servindo à música, fica muito legal. Terceiro cover inusitado é esse aqui de Fade to Black. Esse cover foi lançado esse ano, a versão original do Metallica, acho que todos sabemos, lá de 84, do álbum Ride the Lightning. E acho que a capa que eles fizeram para esse cover é uma homenagem bem clara, né, ao álbum do Metallica. O The Tubs é um grupo do país de Gales que faz um rock alternativo anos 90, assim, tipo um R.E.M., bem nessa pegada. E essa versão deles é sensacional, principalmente pelo cuidado que eles tiveram com o instrumental, com os dedilhados, assim, eles deram uma encorpada nas camadas de violão e de guitarra, que a versão original do Metallica mesmo não tinha. E eu acho que é absurdamente digno de elogios o cuidado, esse instrumental que eles fizeram para a versão deles. É óbvio que depois eles não tentam fazer as partes pesadas de Fade to Black, porque eles não são uma banda de metal, mas mesmo assim a versão deles ficou sensacional. Eles não precisaram dos riffs, da distorção, do peso em geral que a música ganha, para conseguir fazer na versão deles atingir a mesma carga emocional da versão original do Metallica. E sim, muitos aplausos mesmo pro The Turbs por essa versão aqui. Eu não conhecia nada deles até que eu vi a notícia do lançamento desse cover. E, cara, eu fiquei absolutamente impressionado com esse cover. É o meu favorito, dos 10 aqui dessa lista, com certeza é o que eu achei, assim, mais brilhante o que a banda fez em relação à versão original. O quarto cover inusitado é da banda, acho que bem conhecida, né, o Behemoth, ou Behemoth, a banda do Nergal, banda de black metal polonesa. Eles fizeram um cover de David Bowie, da música Hello Space Boy, que é uma música de 1995 do álbum Outside. Eu não entendi por que que eles mudaram o nome da música. A música do Bowie originalmente é Halo com A, o que é um erro, né. Halo com A e 2 L's não existe. Não sei porque o David Bowie deu esse nome, mas o Behemoth, talvez eles quiseram corrigir esse erro gramatical do David Bowie e corrigiram para Hello. Eh, Essa versão aqui eu acho que faz sentido a escolha que o Behemoth fez de música, porque essa música aqui é das músicas mais pauleiras que o David Bowie já fez. É daquelas músicas que o David Bowie estava experimentando muito com música eletrônica e com música industrial, lá no início da década de 90. Não à toa nessa época o David Bowie ele estava colado no Trent Reznor, estava gravando música com ele, e estava fazendo turnê conjunto até com Nine Inch Nails. Então faz sentido o Behemoth ter escolhido uma música mais extrema do imenso catálogo do David Bowie para fazer um cover. E o Nergal é um fã do David Bowie. Lembro de já ver ele falando muito bem do David Bowie. Não tem como falar mal também, né, pelo amor de Deus. E aí o Behemoth aproveita essa música que já é meio agitada e leva o clima dela ao extremo, assim, leva bem pro metal.
Então a versão deles é super barulhenta, esquisita, torta. O vocal do Nergal, ele usa uma voz normal, assim, que parece voz de um perturbado, de um maluco. Assim, é o tipo de cover que eu gosto, assim, eles não respeitaram tanto a versão original do David Bowie. Quinto cover é um cover dessa banda, putz, agora me deu um branco, acho que eles são noruegueses. É uma banda de black metal, então a chance de ser norueguesa é grande. É uma versão de King Nothing do Metallica. Eu lembro que esse cover, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio assim: "Espera aí", eu fui meio pego de surpresa. É isso mesmo? Essa banda aqui tá fazendo um cover de Metallica? E acho que isso só mostra o tamanho do Metallica, né. Praticamente todo mundo, qualquer pessoa que forma uma banda de metal, ouviu Metallica, né. Não necessariamente é uma influência no som, mas a pessoa passou por Metallica na sua formação, digamos assim. Eh, Essa versão aqui do Bizarre Cult, ela tem uma introdução meio soturna que não tem na versão original, com um vocal meio vociferando baixinho, assim, acompanhado por uns acordes, soturnos. E aí só depois que entra mesmo o riff que te faz reconhecer como sendo o King Nothing do Metallica. Apesar de que eles botam um saborzinho black metal nesse riff, eles tocam no andamento mais típico do black metal. E o clima geral da música tem mais cara de black metal, assim, ela soa mais gélida do que a versão original do Metallica, que eu acho que é uma música bem animada, assim, e o Bizarre Cult consegue deixar a música um pouco mais pra baixo. O sexto cover inusitado é do saudosíssimo, grande, brilhante Chris Cornell. O Chris na sua carreira solo, que eu acho uma carreira mega subestimada, isso é tema para um outro vídeo. Ele sempre gostava de fazer ao vivo, principalmente nos shows acústicos dele, ele tocava um monte de cover, de U2, Prince, John Lennon, Led Zeppelin, tanto que um álbum póstumo, não sei se lançaram um ou 2 álbuns póstumos já depois que o Chris faleceu, que são álbuns basicamente de cover. Tem cover de Guns N' Roses nesses álbuns. Enfim, e tudo isso para dizer que o Chris Cornell sempre gostou de covers, de mostrar suas influências. E aí nesse álbum de 2007, o Carry On, ele fez um cover do mega hit pop do Michael Jackson, de Billie Jean. E esse é um cover que eu lembro que eu demorei a perceber que era um cover, de tão diferente que é a versão do Chris Cornell. Ele transformou Billie Jean numa música acústica, assim, mega misteriosa, lânguida, assim, um clima oposto à versão original, mas muito bom, eu acho pelo menos. E é uma música que ele costumava tocar ao vivo nos shows solos dele. Sétimo cover inusitado é de outra banda de black metal, o Enslaved, que eu acho que é uma banda bem conhecida no gênero. Eles fizeram uma versão de What Else Is There, que é uma música do Röyksopp. Não sei se a pronúncia está correta. O Röyksopp é uma dupla de música eletrônica da Noruega, então conterrâneos do Enslaved. A versão original, o Röyksopp chamou para cantar a Karin do The Knife. The Knife é 2 irmãos suecos que acho que são talvez o maior grupo de música eletrônica do século XXI. E aí, chamando o vocal da Karin, que é lindo, eles fizeram com o What Else Is There uma pérola de música eletrônica, assim, música pop, mas ainda assim triste, com um clima bem nórdico, eu diria assim, um clima triste, de neve, frio, mas com um refrão irresistível. E aí o Enslaved foi lá e pegou essa música e deu o tratamento black metal a ela. E como eu disse, o clima da música original já tinha bastante a ver com black metal, então fez muito sentido a versão que o Enslaved acabou fazendo. Quem canta acaba sendo o tecladista na maior parte do tempo, ele é o que faz no Enslaved, ele faz os vocais limpos e nessa versão, ele também usa o vocal limpo dele, enquanto que o baixista, que é quem faz o vocal mais de black metal, um vocal extremo, ele fica mais como um backing vocals nessa versão. E é uma ótima versão porque eles mantêm o espírito da original, mas dão esse sabor black metal.
E aí eu fui ver que essa é a música mais tocada do In Slaves no Spotify, é a música em primeiro lugar naquele ranking de 10 mais, que me deixou surpreso e mostrou o tamanho que o rock sop tem. Baita versão. O In Slaves também tem uma versão legal de Immigrant Song, do Led Zeppelin, num show no Roadburn, se eu não me engano. Também é um cover bacana que eles fizeram. O oitavo cover inusitado é um cover de Hotel California, também é uma música que dispensa apresentações. É um cover feito pelo Gypsy, eu acho, Gypsy Kings, que é um grupo francês, mas com uma alma catalã, uma alma da Espanha. Isso porque eles tocam uma mistura de flamenco, salsa, esse tipo de som. Então, óbvio que uma versão salsa de Hotel California, cantada em espanhol, tinha que aparecer na minha lista de covers inusitados. Uma coisa maravilhosa essa versão. O cara canta com aquela paixão latina, assim, muito mais animado que a versão original. A versão como um todo é muito mais alegre, assim, muito mais dançante que a versão do Eagles. E o solo flamenco do violão na versão do Gypsy Kings ficou também sensacional. A versão toda, assim, é brilhante. Essa música ela foi lançada originalmente, né, lá em 1990, em um álbum só de covers que comemorava os 40 anos da gravadora Elektra. E esse álbum era recheado de gente conhecida, tinha cover de The Cure, tinha Metallica, e lá no meio estava o Gypsy Kings fazendo essa versão do Eagles. Mas essa versão eu descobri porque ela toca no filme O Grande Lebowski, dos irmãos Coen. Então, sim, e casa muito bem com o filme. O Gypsy Kings, pelo que eu sei, eles meio que viraram uma banda, uma legacy band, assim. São vários caras que continuam carregando o nome, mas não tem mais ninguém da formação original. O nono cover inusitado é do Gorefest, essa banda holandesa, para uma música do Kraftwerk. Esse para mim cai na categoria de covers de versões mega peculiares, do tipo, eu nunca imaginaria essa banda fazendo um cover dessa outra banda aqui. Autobahn, a música, é uma música assim seminal, ela é um clássico de 1974 de um dos pioneiros da música eletrônica, que é o grupo alemão Kraftwerk. A música original tem mais de 22 minutos e é quase uma sinfonia, assim, é uma obra-prima de música eletrônica. É toda bem pensada, toda bem costuradinha com os sons, como tudo que o Kraftwerk fez, assim. Kraftwerk para mim são os GOATs da música eletrônica, os melhores que já fizeram esse tipo de música. E aí veio esse grupo holandês de death metal fazer uma versão de death metal de Autobahn. Aí vem o cantor com um rugido de voz cantar, digamos, o refrão de Autobahn, que é uma coisa mega singela, é um fa-fa-fa. E aí o cara canta isso como se fosse um leão rugindo. A versão original é um vocal todo singelo, bonitinho. As melodias eletrônicas da versão original viram uns riffs podrentos de death metal na versão do Gorefest. Assim, muito maneiro, muito maneiro. É o tipo do cover que me pega de surpresa e eu achei sensacional a versão que os caras fizeram. E décimo cover, finalizando a lista, é essa versão de A Thousand Miles, da Vanessa Carlton. Essa música acho que é mega famosa em terras brasileiras por conta do filme As Branquelas, né? Aquela cena do Terry Crews no carro cantando essa música, curtindo pra cacete. E aí, essa banda australiana, Never See Tomorrow, resolveu fazer uma versão metalcore desse hit pop. E saiu, devo dizer, uma bela música de metalcore. Nos versos cantado com gutural, aí vem no refrão, vem o vocal limpo, todo melódicozinho, grudento, tem um breakdown, o riff de breakdown, tem as guitarras fazendo a melodiazinha principal da música, que na versão original é no piano, né? Então assim, você vai marcando todos os tiques de o que uma música de metalcore deve ter. Então assim, eles se saíram muito bem na missão de transformar a Thousand Miles num metalcore bem melódico. Mas eu devo dizer que essa banda aqui
eles nunca fizeram um grande sucesso, assim. Nada além do que eles conseguiram na época por fazer esse cover, assim, causou um certo furor, uma repercussãozinha na época, mas eles nunca conseguiram mostrar muito mais do que isso, do que uma banda que faz covers. Mas isso não desmerece o cover que eles fizeram e por isso tá aqui na minha lista. E com isso eu finalizo mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí que outros covers inusitados vocês lembram que eu poderia ter eh, listado aqui no vídeo de hoje. Eh, e é isso, né, já tô aqui balbuciando demais. Se inscreva no canal se até hoje não está inscrito, deixa um like no vídeo também, né, acho que é bom. E até o próximo vídeo.